Muitos profissionais anseiam se tornar mais produtivos. E não há nada de errado nisso. Aliás, bom seria se nós conseguíssemos realizar aquilo que precisa ser feito num número de horas muito menor. Inclusive, tem bastante gente que comenta comigo que sonha com um momento de vida no qual vai poder trabalhar de terça a quinta ou tirar mais férias. Por essas pessoas que Timothy Ferriss escreveu essa obra, Trabalhe 4 horas por semana. Um livro com boas dicas sobre o tema produtividade, mas ao mesmo tempo com uma descoberta lá no final. Eu já preciso contar para você, mesmo que não tenha lido. O Timothy trabalha muito mais do que 4 horas por dia. Foi apenas um título atrativo e que deu muito certo. Afinal de contas, mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos no mundo. Só que eu não posso tirar o valor quando Timothy comenta logo no início da obra que a gente não pode confundir produtividade com nos mantermos ocupados. Tem pessoas que entendem que se elas fizerem mais coisas do que fazem hoje, serão produtivas. E eu preciso dizer para você que essa é uma ideia extremamente equivocada. Se você simplesmente acumular tarefas que nem deveriam ser feitas, você vai estar perdendo o seu tempo. Por isso mesmo, hoje, eu te convido a uma reflexão. Você tem costumado fazer as coisas certas ou apenas certas coisas? No meio de tantas tarefas a serem realizadas dentro da sua organização, não é difícil você se perder e ser invadido, corrompido por aquilo que nós chamamos dos 5 grandes inimigos da produtividade. E eu quero comentar a respeito de cada um deles brevemente. O primeiro inimigo é a procrastinação, que é aquela ideia de adiarmos as coisas certas, porque elas não são tão agradáveis. E aí, focalizamos a nossa atenção em certas coisas. Coisas que têm um grau de facilidade de execução, ou com as quais nos identificamos, ou que fazem parte da nossa rotina, mas que nem deveriam ser feitas. E aí o trabalho necessário vai sendo deixado para a semana que vem ou o mês que vem. Um segundo inimigo são as distrações. Tem muita gente que a todo momento fica entrando no e-mail e antes estava fazendo uma tarefa relevante, aí ele se perde. Ou se não, fica abrindo o celular a toda hora, entrando nas redes sociais, quando precisava de uma concentração muito maior. Toma cafezinho demais ao longo do dia, vai ao banheiro 8 vezes, 4 pela manhã, 4 à tarde, quando não tem nenhum problema de incontinência urinária. Essas pequenas distrações fazem com que a sua produtividade caia demais. Um terceiro inimigo é a falta de foco. Chegar logo cedo sem ter noção do que precisa ser feito de verdade. E aí você realiza uma série de tarefas que, repito, nem deveriam fazer parte da sua agenda. Um quarto inimigo comum é o mito da multitarefa, que é você começa com uma atividade, por exemplo, cerebral, exigente em termos de concentração, aí vai para uma outra reunião que tem a ver com uma atividade muito mais relacional, sai dessa reunião, vai realizar atividades operacionais e no final do dia fez um monte de coisas, mas em nenhuma delas você se aproximou daquilo que era necessário em termos de produtividade, porque são todas tarefas que exigem competências diferentes e você ficou perdido no meio de tanta coisa a ser feita. Um quinto e último inimigo é a escassez de recursos-chave, que é quando você cuida de tudo isso que eu falei antes, mas não tem um computador robusto para fazer o trabalho necessário, ou você, por exemplo, não tem profissionais trabalhando do seu lado para dar conta, e eu já passei por isso, ver gente que, olha, seu problema não é produtividade ou falta de produtividade. Seu problema é não ter mão. Você não vai dar conta de fazer isso tudo sozinho. Você precisa ter pelo menos um assistente. Gente, o fato é que, como Ryan Holiday diz, nós temos que fugir dos inimigos da produtividade, mas nós fazemos isso principalmente quando nós temos noção de que o tempo improdutivo, ele se torna produtivo quando usamos como uma oportunidade de fazer o que precisamos fazer já há um bom tempo. Você se torna produtivo, consequentemente, quando você coloca no papel, e isso você pode fazer nesse momento, as coisas que você já sabe que há muito tempo já deveria ter feito e por algum motivo você não faz. Pense nisso. E uma vida e um trabalho produtivo para você.